mais um exemplo sobre a aplicação de energia potencial elástica. Então, o exemplo 7.8 nos diz o seguinte. Para o sistema do exemplo 7.7, a gente já discutiu esse exemplo na videoaula de teoria, na parte 1, né? Suponha que o cavaleiro esteja em repouso na posição inicial x igual a 0. Então, o cavaleiro está aqui na posição de equilíbrio, em repouso. Aplicamos uma força constante no sentido mais x com módulo 0,610 newtons. Né? Então, uma força F foi aplicada, fazendo com que a mola se esticasse aqui até a posição de 0,100 metros. Ok? Então, a pergunta é, qual a velocidade do cavaleiro neste ponto aqui, depois de aplicarmos a força da posição de equilíbrio até a posição de 0,100 metros. Ok? Então, dados importantes do problema, partiu do ponto x igual a 0, foi aplicada uma força constante, e o deslocamento foi de 0 até 0,100 metros. Então, novamente, vamos dividir o problema no estado inicial de energia mecânica e o estado final de energia mecânica. Para a gente, qual vai ser esse estado inicial? Né? Note que a pessoa que está resolvendo o problema pode escolher início e fim em qualquer ponto desejado do sistema. Então, vamos adotar o início quando o corpo está lá na posição de equilíbrio, correto? Se ele está na posição de equilíbrio e está parado, ele não tem velocidade, portanto, não tem energia cinética. Se colocarmos o nível 0 de altura no solo, a altura dele também é 0 e a potencial gravitacional vai ser nula, né? E como ele está na posição de equilíbrio, a mola não vai possuir deformação. Então, também não terá energia potencial elástica, né? Porque lembre, a potencial gravitacional depende da altura, a cinética depende da velocidade e a potencial elástica, para estar armazenada, depende da deformação da mola. Se não existe deformação nenhuma, o corpo não tem energia potencial elástica armazenada. Ok? No fim, né, a gente vai estar com esse corpo na posição de 0,100 metros, correto? Com uma certa velocidade. A altura continua sendo 0, porque o nível 0 no solo, tá certo? Então, a altura é 0, então, portanto, não tem potencial gravitacional. E a mola vai estar deformada, né? Portanto, passou a ter energia potencial elástica. Veja, passamos de um sistema de estado inicial com energia 0 para um sistema com energia. O que ocorreu? Né? Ocorreu que, necessariamente, a gente teve uma força externa, que é a força F aplicada, realizando o trabalho e fornecendo energia ao sistema. Senão não teríamos como explicar que toda a energia do sistema mecânico inicial tem que ser igual ao final. Né? Não teríamos como explicar que o estado inicial tem 0 de energia e no fim passamos a ter tanto energia cinética como potencial elástica. Foi graças à força que realizou o trabalho no sistema, a força F. Ok? Então, trabalho realizado pela força F é o responsável pela diferença entre as energias mecânicas do sistema, estado final menos estado inicial. Então, a potencial gravitacional, tanto inicial e final, é 0, porque não houve variação de altura, o corpo continua no solo. No início, toda a energia cinética é nula, porque não tem velocidade, toda a potencial é nula, porque não tem deformação na mola. E no fim, passamos a ter energia cinética final e potencial elástica final. Então, vamos por partes. Quem que é a cinética final? Como podemos calculá-la? Meio de mVF ao quadrado. E VF é justamente o que precisamos saber. Quem é a potencial elástica final? Meio de kx quadrado. Se o cada mola é 5 newtons por metro, veja, estamos utilizando os dados fornecidos no exemplo anterior, no 7.7. E a deformação da mola é de 0,100. A energia potencial elástica armazenada no final é de 0,0250 joules. E como podemos calcular o trabalho realizado pela força F? Bom, trabalho realizado por uma força constante é força escalar de deslocamento. Significa módulo da força
módulo de deslocamento, vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que no caso é zero, né? Porque o deslocamento está na mesma direção e sentido que a força. Logo, o trabalho realizado por essa força F é de 0,0600 joules. Substituindo nessa equação, podemos obter a velocidade final, quando o corpo está em 0,100. Né? Então, tenho 0,610, meio de 0,200 EVF ao quadrado, mais 0,0250. Isolando adequadamente aqui, descobrimos que a velocidade final poderá ser mais ou menos 0,60 metros por segundo. Como a força está no sentido de esquerda para a direita, né, a velocidade é mais 0,60 metros por segundo, porque adotamos o sentido da esquerda para a direita como sendo o sentido positivo. Ok? Alguma dúvida? Qualquer problema, entre em contato com os tutores do EAD.